Entender que o externo não pode manipular o seu interno. Quando você se deixa levar pelo externo, então realmente não vai encontrar felicidade em um carro, em uma pessoa, em algo. Então, entender a si mesmo, conhecer a si mesmo, seus defeitos, as suas qualidades, aquilo que você gosta. A segunda forma que para você desenvolver a sua sabedoria é procurar novidades e conhecer novas coisas. Por quê? Por que, Wagner? Procurar novidades e conhecer novas coisas. É simples. A criatividade, a inteligência, a memória, a sabedoria são entre mente emocional e mente cognitiva, entre cérebro direito e cérebro esquerdo, se dão quando as duas coisas se integram. Por exemplo, vamos imaginar comigo agora, por que a sabedoria se dá quando nós conseguimos integrar A com B, Sol com Lua, masculino, feminino, luz, escuridão, infelicidade e felicidade. Quando nós conseguimos integrar novas coisas na nossa vida, novos conhecimentos, e conseguimos contrabalancear esses conhecimentos em o que são os meus valores, que é importante para mim, o que pode me prejudicar, então eu me torno sábio. E aprender coisas novas não vai te transformar em uma pessoa que vai ter um overload de informações. Pelo contrário, algumas pessoas vai transformar esse conhecimento em overload de informações, porque eles são uma biblioteca de informações, não uma pessoa que consegue transformar o conhecimento em prática. Então o conhecimento ele precisa ser que você aprenda novas coisas, mas constantemente você precisa colocar esse conhecimento tanto como lógico, transformar, por exemplo, o significado de por que eu tomo decisões ruins em lógica e em emoção. Quando eu consigo transformar o porquê eu faço das coisas em lógica e em emoção, eu consigo entender por que as minhas crenças, meu inconsciente está dominando as minhas crenças. Porque, por exemplo, se eu tomo decisões negativas e eu coloco na minha consciência que por que eu faço aquilo, e na minha inconsciência por que eu faço aquilo, então você consegue integrar novos conhecimentos e torna então você sábio. Um dos maiores sábios aí da humanidade, tanto Leonardo da Vinci como Nikola Tesla, quando Albert Einstein, esses gênios lendários aí da história, eles conseguiam integrar conhecimentos de várias áreas. Um exemplo que eu posso dar para você é o Leonardo da Vinci, que ele foi várias coisas: químico, matemático, pintor, ele foi escultor, ele foi inventor, ele foi inúmeras coisas, ele foi criativo, ele foi inúmeras coisas. Por quê? Porque ele conseguia ser uma pessoa que sabia absorver conhecimentos. Ele sabia pegar um conhecimento, colocar de forma lógica e transformar esse conhecimento de forma emocional. Quando você consegue fazer isso, e existem técnicas, que o objetivo hoje não é te mostrar técnicas como faz isso, é te mostrar como o processo acontece. E uma das formas que eu já te revelei, a primeira forma foi conhecer a si mesmo. A segunda forma, que é você conhecer novas coisas e conhecer novidades e saber integrar aqui essas novidades, tanto conhecimentos quanto novas outros estudos que você não estuda, colocar na sua mente e a partir daí começar a integrar de forma lógica e de forma emocional. Quando você faz isso, você consegue então aí desenvolver a sabedoria. Consequentemente, fazer novas coisas, você desenvolve uma memória afinada, você consegue desenvolver mais experiência, você consegue ter uma visão mais
mais tranquila, uma visão mais ampla para a vida, porque é uma pessoa que absorve de várias fontes, é um rio que desemboca em vários oceanos. Ou você bebe de fonte de águas vivas, de águas cristalinas, que podem sedimentar então a árvore do seu inconsciente. E essa árvore, quando ela é molhada pelo conhecimento cristalino, você consegue dar frutos melhores, decisões melhores e ser mais criativos. Primeira coisa para você desenvolver sabedoria, desenvolver um conhecimento prático, um conhecimento mais específico, um conhecimento que vai te ajudar muito, desafiar a maneira como você pensa. Imagina comigo que Albert Einstein, quando ele imaginou-se viajando em um cavalo em cima de uma luz, quando ele imaginou-se transformando a antigravidade em gravidade, quando ele quebrou a teoria de Isaac Newton, quando ele destruiu as teorias que o mundo era quadrado, imaginou que se ele jogasse, por exemplo, igual as teorias antigas, jogasse uma maçã, ela iria cair no mesmo peso de um outro objeto, independente da proporção, independente do tamanho, independente do peso, eles iriam cair? Será se essa pessoa ele não desafiou a lógica? Será se Albert Einstein ele não quebrou crenças, dogmas, pensamentos intrusos naquela época? Ele não quebrou sistemas de pensamentos, maneiras de pensar que as outras pessoas estavam fixas, pensamentos fixos, crenças fixas, dogmas fixos? O que ele fez? Ele desafiou a maneira de pensar e acreditou que um simples sonho poderia se tornar em uma teoria, poderia se tornar em uma revolução da química, da física, uma revolução universal, poderia se tornar uma pessoa inesquecível, eternamente inesquecível. Desafiar a sua maneira de pensar. A terceira forma de você transformar conhecimentos. Lembrando, a primeira coisa que você precisa fazer, conhecer a si mesmo. A segunda forma, como eu já te revelei, ficar bem fixo na sua mente, procurar novidades, procurar novas coisas, saber integrar esses conhecimentos. A terceira coisa é você aprender, desafiar os seus sonhos, desafiar os seus pensamentos, desafiar a lógica, quebrar padrões, quebrar sistemas de crença, acreditando que, por mais que seja um sonho, você imaginando que você sonhando com algo irreal, ilusório, aquilo pode te dar uma ideia que pode transformar consequentemente a tua vida. E o método simples de desenvolver sabedoria, fazer o caminho contrário. Como assim, Wagner? Como que eu fazer o caminho contrário, eu vou ter mais sabedoria, Wagner? Se eu voltar na terceira forma, você vai entender isso. Porque Albert Einstein se tornou quem é ele hoje? Porque Leonardo da Vinci se tornou quem ele é hoje? Será que é porque Wagner, Albert Einstein era um gênio? Foi descoberto, abriram então o cérebro de Albert Einstein e descobriram que ele tinha mais conexões, entre o cérebro direito e esquerdo, por isso que ele é mais inteligente. Então a sua resposta é essa. Tudo bem, então quer dizer que fazer o caminho contrário, eu vou me tornar mais sábio? Sim, como eu acabei de dizer, Albert Einstein era mais inteligente. Não. Albert Einstein, ele não era mais inteligente. Se você ver a história de Albert Einstein, você vai ver que ele foi, até mesmo no colégio, ele foi chamado de tolo, foi renegado em certos colégios, e também, até mesmo a sua teoria foi renegada. Ela passou 5 anos para que ela
ela fosse publicado de mercado. E ele teve várias descobertas, o efeito fotoelétrico, não só a teoria da relatividade. Ele ganhou, só uma dúvida, ele ganhou o prêmio Nobel foi com o efeito fotoelétrico e não com a teoria da relatividade. Fica bem claro. Mas vamos voltar ao nosso assunto aqui. Se eu voltar na terceira forma, que é você desafiar a forma de pensar, eu vou chegar então a essa quarta forma, que é você fazer o efeito contrário. Porque Albert Einstein ele se tornou uma pessoa inteligente porque ele fez o que os outros cientistas não estavam fazendo e, pior ainda, não estavam acreditando. Porque imagina comigo, se você segue o efeito manada, não, ali é mais fácil. Não, então tudo bem, se ele é mais fácil, se você segue a prova social, o seu produto não vai ser destacado. Se você segue depoimentos de pessoas que estão vivendo em uma Matrix, você vai então significar o quê? Que você vai pensar daquela mesma forma. Se eu quero desenvolver sabedoria, nada mais importante, que sem sombra de dúvida vai te ajudar, é você fazer o efeito contrário. Se as pessoas pensam, existe essa crença, abacaxi com leite, se comer morre. Tem a evidência que eu tenho que minha avó falou isso, meu pai também falou isso. As evidências são essas. Então, se meu pai falou que é mais velho, se minha mãe falou que é mais velho, então eu vou seguir. Você está seguindo o efeito manada, você está seguindo um dogma. Fazer o efeito contrário, se perguntar, por que isso é assim? De que forma isso foi feito? E é por isso que eu sempre falo, né, que eu sempre mostro aqui, e as pessoas, você que está aqui, você que eu sei que tem psicólogos, coaches que estão aí, estão percebendo que o aprofundamento é a melhor forma de você ajudar as outras pessoas. E quando eu falo você, não independente de quem você seja um coach, seja um psicólogo, um psicanalista, uma pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal, um pai, uma mãe, um jovem, um adulto ou um idoso. Este conhecimento aqui vai te ajudar para inúmeras áreas da sua vida. É muito importante o aprofundamento. E quando nós fazemos o efeito contrário, nós se destacamos. Por quê? Porque quando eu faço o efeito contrário, eu já meditei em relação àquilo, eu já realmente criei um processo interno que integrou tanto a parte minha consciente quanto o inconsciente. E quando eu integro isso, eu me torno sábio nas minhas decisões, na forma como eu direciono o meu dia a dia. Geralmente, se você faz o efeito contrário, algumas pessoas vão virar cara para você, porque é diferente, porque você não está seguindo um dogma, não está seguindo a moda, não está seguindo a tecnologia. Por um momento pode ser complicado, por um momento você pode ser desprezado, porque você não fala as mesmas coisas. A sua espiritualidade ela não é mentirosa, ela não é falsa, porque as suas palavras elas não ressoam com os desejos do ego da pessoa. Fazer um contrário em um certo momento vai sim gerar isso. Então desenvolver sabedoria é super importante você entender isso, que vai ter sofrimento. Se você voltar em que nós falamos anteriormente, que eu falei do sábio e do discípulo, você vai perceber que o discípulo teve que cansar. Ele teve que cansar. E mesmo ele cansando, ele não encontrou o que ele queria. Porque o que ele queria? Ele queria chegar cansado e ele queria uma fórmula mágica. Ele queria uma facilidade. E o sábio não tinha isso. O sábio tinha sabedoria. E sabedoria é conquistada pela pessoa mesmo. É a pessoa que encontra a sabedoria dentro dela. Porque todos nós somos pérolas divinas da sabedoria. Nós somos feitos de sabedoria. E é essa sabedoria que vai fazer com que reprograme a sua vida, vai fazer com que reprograme a sua mente, que você seja um criador consciente, ative forças internas, criatividade, emoções poderosas, reprograme a sua vida, tenha motivação, seja uma pessoa que consegue liberar da depressão, das dúvidas, das ansiedades, do ciúme, das críticas, porque você é uma pessoa sábia. Lembre-se, sempre vai existir limites e não existe ninguém perfeito, tanto eu quanto você, quanto qualquer pessoa. Não existe a perfeição. Essa é uma das formas mais poderosas, fazer o efeito contrário, o caminho contrário, a decisão contrária. É claro que isso não pode talvez aplicar
em uma decisão na sua empresa, se o seu chefe, o seu gerente, o seu supervisor determinou uma decisão. É claro que se você não tiver conhecimento, você não pode fazer o efeito contrário, porque você é uma pessoa que segue hierarquias e isso deve ser levado em consideração. Isso já é também um processo de sabedoria, entender que sempre vai haver limites na sua vida emocional, social, no seu relacionamento, na sua mente, na sua espiritualidade. Então fazer o efeito contrário faz com que você entenda essas situações e possa entender e conhecer a si mesmo.